Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Toyota Explica como utilizar o novo painel digital do Toyota Corolla Cross 2025. Esse carro que está à venda aqui na Toyota Barigui e eu vou deixar o valor abaixo na descrição de vídeo e também para mais informações o contato fixado no comentário logo abaixo. O SUV chegou com algumas novidades, dentre elas o novo painel digital de 12.3 polegadas que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes no decorrer desse vídeo. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do painel digital do novo Toyota Corolla Cross 2025. Esse SUV da Toyota que tem muitas novidades e a primeira delas é esse painel de 12.3 polegadas. E aí eu quero falar para vocês um detalhe. Todos os modelos vêm com esse dispositivo do painel digital em todos eles. Tanto nas versões 2.0, Flex, que é motor a combustão, tanto nas versões híbridas. Essa daqui é uma versão híbrida XRX, tem também a versão XRV, que é de entrada do modelo híbrido, mas aí o que vai diferenciar entre um e outro? A parte aqui da informação do painel. Vocês vão perceber que no carro híbrido, nesse arco do lado esquerdo, ele vai ter aqui tudo que é referente ao sistema híbrido, que é a parte elétrica. Então o modo EV, ele está disponível ali com o modo elétrico, se eu quiser utilizar, mostrando também aqui referente à carga da bateria, modo Eco e modo Power, e referente à relação de direção do modo EV, quanto por cento de carga, quanto que eu estou utilizando aqui referente à viagem. Já nos modelos XRE, XRX e GR Sport com motorização 2.0 Flex com motor a combustão, aqui nesse mostrador do arco direito ele vai ter o conta-giros. Isso é que vai mudar referente aos modelos híbridos e modelos 2.0 Flex. Já no arco aqui do outro lado, todos eles são iguais. Você vai ter aqui o velocímetro de forma analógica, porém digital, velocímetro de forma digital, indicação aqui com a temperatura exterior, relógio e o detalhe aqui que você colocando aqui, ó, seta para o lado direito no volante que é do multifuncional aqui, você tem a opção 1, vai ficar aqui limpo dos dois lados, opção 2 aqui, ele já vai mostrar a relação referente ao sistema elétrico e aqui tempo de viagem e também a distância da viagem. Se eu colocar aqui para o lado direito mais uma vez, você vai ter aqui as informações referentes ao sistema elétrico e bússola de navegação. Só que esse detalhe você pode estar mudando aqui aos centros que eu vou mostrar para vocês, ó. Segurando aqui na tecla em configurações, tá vendo ali? Você vai ter aqui, ó, essa opção. Você vai ver que apareceu esse arco aqui e você consegue movimentar para o lado esquerdo. E aqui para o lado esquerdo você consegue colocar para baixo, ele vai mudando. Ó, reprodutor, que é a rádio que você está ouvindo ou a música do aplicativo, ficou limpo. E aqui média total e também ele volta aqui para a relação de direção. Se eu colocar seta para o lado direito aqui na parte do volante, ele vai vir aqui para o outro lado nessa parte do arco. Então você tem a bússola de navegação para baixo. Aqui as informações de viagem, tempo decorrido de viagem. Para baixo aqui trip A, trip B, consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média também, a distância, ó, trip B, coloquei para baixo mais uma vez. Aqui mais uma vez aqui o sistema híbrido, vai mostrar o motor a combustão, bateria e as rodas. Quando você sair com o carro ele vai ficar ali mostrando que está consumindo a parte da bateria. Para baixo mais uma vez aqui ele ficou limpo e ele vai voltar ali para a média total. Se você voltar aqui, ó, e colocar seta para o lado aqui ao centro, você consegue colocar para baixo a setinha, ele vai mostrar aqui, ó, sistema de navegação aqui referente à parte do sistema de segurança que está ativo ou desativo, para baixo aqui configurações, mensagens que são importantes no veículo e vai voltar aqui para o indicador de marcha que está aqui acima e essa tela mais limpa. Se você quiser vir aqui em configurações e segurar aqui em configurações, aí sim, ele vai ter ajuste de relógio, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Segura com sempre com um botão OK segurando, tá? Para ele poder ir para outra opção, ou você vai voltando na parte da setinha aqui, você consegue configurar. Mas como está no horário normal, não vou regular isso. Ajustes de brilho de tela do painel, então você segurando em OK aqui, ó, você consegue colocar seta para o lado direito, ele aumenta a intensidade do painel aqui, você deixa de acordo com o que você quer, volta na setinha aqui.
Esse aqui referente ao sistema de mudança de faixa involuntária, segurou em OK aqui, ó, você consegue deixar esses detalhes ativos aqui em roxo, como vocês estão vendo, né? Então você consegue manter aqui o centro da faixa, o auxílio da faixa, a sensibilidade que você consegue colocar. O aviso de oscilação ao volante é quando você está com muito sono, fadigado, ele vai identificar e te dar um alerta para que você não tenha um acidente com o veículo, isso é interessante também. E a sensibilidade da oscilação. Então você consegue apertar OK, ó, ela vai aumentando ou diminuindo. Eu sempre deixo aqui no máximo. Descendo aqui para a opção BSM, aqui já é referente ao sensor de ponto cego dos retrovisores, e colocando OK aqui você consegue aumentar também a sensibilidade aqui. Voltando à tela, esse aqui é o sistema pré-colisão. Se você mantém ativo aqui, ó, ele já vai desligar aqui como eu estou mostrando para vocês e manter a indicação aqui. Isso é bem interessante você sempre olhar isso para ver se o sistema está ativo. Vou ativar aqui novamente, ó. Ativei, ele já saiu aqui o alerta ali do lado para mostrar que o sistema está desligado. E esse daqui é referente aos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O RCTA é referente ao sensor de tráfego cruzado do veículo, que você consegue aqui também ativar ou desativar, ó. Se eu desativar, ele já aparece aqui no cantinho que está desativado, mas vamos ativar ele aqui. Esse sistema aqui, ó, KPSB, faz parte da detalhe também de segurança do veículo, que é os sensores dianteiro e traseiro que vão identificar ali a parte de estacionamento, uma coluna, um carro à sua frente, um objeto, e ele vai fazer a frenagem semi-autônoma do veículo. Então é bem interessante você deixar isso aqui sempre ativado no veículo, nunca desativar essa parte do sistema aqui do veículo, que é bem interessante. Configurações do veículo aqui, você colocando OK aqui ao centro, é simplesmente aqui com a abertura da tampa traseira, que você consegue manter aqui, ó, com as mãos livres, o ajuste de abertura, o volume do bip, quando você está abrindo a porta lá do porta-malas. E aqui, configurações do medidor. E aí você tem uns detalhes aqui também. Idiomas, que você consegue estar mudando por aqui. Vamos deixar em português ali, América do Sul. Unidades, que você consegue colocar em quilômetros por litro ou litros a cada 100 quilômetros. Aqui você tem estilo de medidor, que você tem com esses dois arcos aqui ao centro. Você consegue colocar somente com um arco ao centro e as informações aqui ao lado. E você consegue colocar sem o arco, somente com a tela limpa aqui, caso você deseja. Vamos voltar aqui para os dois arcos e eu quero mostrar um outro detalhe aqui para vocês, ó. Estilo de medidor, você tem o inteligente, que é com esse fundo, casual, que já é com esse outro fundo, e aqui robusto. Se você preferir um outro também, você tem o estilo referente esportivo, ele vai mudar ali os detalhes referente a isso. Abaixo aqui você tem um modo 100% elétrico, você consegue ativar ou desativar. Economia de combustível, que você consegue colocar entre a média da viagem e a média total. E aqui o sistema híbrido, que você consegue manter o guia referente ali ao sistema híbrido para você estar utilizando. Você tem aqui informações de direção, que é o tempo da distância, ou o tempo total que você consegue manter, que é essa parte de direção elétrica aqui que você tem. Referente também aos itens trip A, trip B e o visor pop-up aqui é manter ativo todas essas partes aqui que aparecem do lado esquerdo e direito, como ali a parte de navegação, também trip A, trip B, operação de volume, enfim, você consegue ter esses detalhes aqui também. E colocando aqui para configuração padrão, que você vai voltar com todas elas de fábrica ali, como é a parte do painel digital. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do painel digital do novo Toyota Corolla Cross 2025. Esse aqui é um vídeo informativo somente, e agora se você quiser ver, assistir uma avaliação no YouTube completa desse modelo, clique no card que eu vou deixar acima ou na descrição de vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!